O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal e hoje novamente com a temática Projetos de Arquitetura. Mais uma vez vos apresento, desta vez não uma, mas sim duas habitações, ainda não estão completamente concluídas, mas dá para vocês terem um deslumbre aproximado do resultado final. Apresento-vos as casas das Chaquedas, Canidelo, Vila Nova de Gaia. Como eu vos tinha dito, duas habitações, 2 T3 e como é que isto está organizado. Temos uma cave onde tem espaço para 3 viaturas, um ginásio e lavandarias, tudo isto iluminado naturalmente através de uns saguões que é do género um buraco que permite ventilação e entrada de luz. No primeiro piso, ou o chamado raio-chão, temos a sala, uma casa de banho de apoio, os acessos verticais e a cozinha. No piso de cima, 2 quartos, suíte, cada um deles com uma casa de banho, e no aproveitamento de cobertura ou no recuado temos mais um quarto com acesso à varanda com vista para o mar, que eu já vos vou mostrar. Como vocês podem ver, a obra ainda não está terminada, pelo menos aqui o espaço exterior. Esta primeira obra possivelmente não vos vou mostrar o interior porque ainda não está limpa, ainda não está em condições de vocês verem o espaço, mas vou-vos mostrar a do lado que basicamente a nível de disposição é muito semelhante. A única diferença é que esta aqui tem a entrada lateral através de um volume que faz o remate com o muro do vizinho. A ideia nesta obra foi realmente criarmos os acessos das garagens feitos aqui neste espaço, em que os carros entram, descem aqui para a cave e ficam guardados das intempéries marítimas. Isto aqui é a sala de estar, a sala de refeições que abre e dá para beneficiar deste pequeno pátio virado aqui à natureza. Por cima as varandas dos quartos e lá em cima o grande pátio virado para a praia. Como vos tinha dito, a entrada principal da moradia, e esta fica assim apresentada numa versão mesmo soft. E esta aqui é que eu vou mostrar. O acesso é feito lateralmente através daquela porta, a outra tem uma entrada independente pelo outro lado. Aqui na parte de baixo temos a sala virada para este lado e virada para o lado da frente, direção ao mar, e aqui os quartos também com vista lateral, com vista frontal, e depois aquelas varandas em cima que são as que dão ao pátio, que nos permite ver realmente o mar acima das dunas. Este terreno, como o outro, tem cerca de 200 e poucos metros quadrados de terreno, não é um terreno muito grande, como vocês viram, deu para construir isto. E como nós tínhamos falado, na mesma imagem há da casa do lado, aqui, mas com as persianas abertas para vocês conseguirem ver o interior, temos a zona de refeições e a zona de estar, que eu já vos vou mostrar o interior, a beneficiar deste pequeno pátio. Isto ainda não tem relva, como vos disse, está cerca de 90% concluído, esta já está mobilada, mas a parte exterior, como vocês podem ver, ainda não está. Gostaria eu de vos conseguir mostrar uma obra 100% concluída, mas neste caso nunca é possível. Porquê? Porque muitas vezes os clientes mudam para a casa antes dela estar completamente terminada e depois torna-me um bocadinho a missão de gravar impossível. Aqui novamente falamos de um terreno com cerca de 200 e poucos metros quadrados de área, em que temos uma implantação de 128 metros quadrados. Cerca de 86 metros quadrados nesta parte de baixo, cerca de 70 e poucos metros quadrados na parte de cima e à volta de 31 metros quadrados na zona de cobertura. Perguntam vocês como é que a ventilação e iluminação é feita na parte de baixo. Como vocês podem ver aqui, tem esta grade que nos permite ventilar e iluminar a parte de baixo com um género de um pátio. Não vos vou mostrar a zona da garagem, porquê? Porque está um bocadinho desarrumada e vocês merecem ver coisas já quase prontas, como é o caso. Agora vou-vos convidar para virem cá dentro. E chegamos aqui ao aconchego do lar. Como é que esta casa está organizada? É muito simples e coisa básica. Entrada, armário com possibilidade de colocar casacos e os contadores. Deste lado aqui temos toda a zona da cozinha que podemos fechar ou abrir através de porta de correr. Zona de acessos verticais para cima, para a cave. Aqui tem uma casa bem que eu já vos vou mostrar. E deste lado também, na mesma, com o mesmo sistema de porta de correr, que eu já vos vou mostrar também, temos toda a área de refeição e zona de estar. Logicamente que esta área está decorada ao gosto do cliente. Uns podem gostar
e outros podem não gostar, mas como vocês podem ver, é uma divisão francamente grande e lá está, potencializada com estas janelas, com esta abertura para o exterior, que faz com que toda a paisagem, de alguma maneira, participe no espaço interior. Como vocês podem ver, está um espaço bastante acolhedor e confortável, aqui com alguns detalhes de decoração para dar um toque um bocadinho mais quente a este ambiente interior. Como eu vos tinha dito, existe um atravessamento da zona de refeição para a cozinha. Isto não é propriamente um open space, porque optei por colocar a escada aqui no meio para dar aqui algum desenho a este espaço, mas em caso de visitas e tudo mais, eu consigo sempre fechar a porta de maneira a individualizar esta divisão. Convido-vos desde já a passarmos aqui à cozinha, sem antes passarmos pela zona de escada, que tem um apontamento de LED para iluminar o circuito, em que aqui temos o apontamento desta madeira, desta cor, com os rodapés lacados a branco e não os rodapés à cor da madeira. Todas as guardas são em vidro, como vocês podem ver, pontuadas com aqueles suportes que dão alguma robustez a este corrimão. Aqui temos a cozinha com os apontamentos a preto, nomeadamente a torneira do pio, os próprios pios, a placa do fogão, os fornos, e temos aqui um apontamento escuro nesta cozinha tom branca. O chão aqui na cozinha optámos por ter outra cor diferente da cor dos corredores, um corredor um tom mais quente para dar muito mais conforto e aqui um tom mais claro, num jeito de dinâmica e de osmose, num jeito de dinamizar todo este espaço. E salienta o importante que é termos aberturas com franca entrada de luz. Como vocês podem ver, a cozinha não tem nenhuma luz ligada e nós aqui dentro nem precisamos ligar à quantidade de luz que entra pela janela. Aqui neste espaço, colado aos acessos verticais, temos uma casa de banho de serviço equipada com uma sanita e com um lavatório apenas. Passando à parte de cima, o que é que nós temos aqui? Temos uma janela deste lado que nos permite ter luz nesta zona de escada e aqui em cima, desde já peço-vos desculpa pela vista desta janela, porque estão em fase de construção aqui ao lado. Como vocês podem ver, aqui em cima temos, por trás da câmara, uma suíte, outra suíte e aqui o acesso que dá para o último quarto e para mim o que tem a vista mais bonita sobre a paisagem. Como eu vos tinha dito, isto ainda não está 100% concluído, como vocês podem ver, o quarto tem mobília, mas ainda não está a ser utilizado porque ainda estamos aqui nos últimos acertos. Aqui deste lado temos a porta para a casa de banho e aqui deste lado, como já é costume, roupeiras até ao teto em que fazem ligação com a porta também de cima a baixo. Aqui temos a casa de banho, isto ainda não tem stores, logicamente, com a sanita virada aqui para a janela, com os belos vizinhos na cozinha. Logicamente que isto aqui vai ter um cortinado ou um store metálico de lamelas, mas lá está mais uma vez a importância da iluminação nos espaços. No lado oposto, lavatório com espelho e aqui a base de chuveiro completamente transparente. Para lá está, mais uma vez, privilegiarmos a entrada de luz natural. E agora sim, uma das suítes principais ainda não é a da parte de cima, que já lá vamos, mas uma das suítes que tem a vista melhor, que é virada ao mar, com a vista que eu vos vou já mostrar. Roupeiro deste lado, cama de casal, as chancas para os cortinados, que ainda não temos. Aqui em cima um suporte da televisão, porque a televisão, como temos este painel enorme de vidro, restam-nos poucos sítios para fixar a televisão. E qual é o segredo? É no teto. Ele vai ficar aqui escondido e a televisão, quando for preciso ver, ela vai descer e fica de frente para a cama. Aqui temos casa de banho com acesso a varandas laterais. Esta casa de banho também tem janela. E é verdade, esta casa de banho é aberta para o quarto. Quando tomam banho, consegue-se ver novamente a vista. Novamente, janela, entrada de luz natural, sanita, lavatório e espelho. E deste lado, a base de duche virado para a paisagem. E para terminar, vamos aceder ao último piso para vocês verem o quarto e a zona de varanda. Novamente, o LED a acompanhar,
com a escada a castanho e os remates laterais em madeira branca lacada. E chegando aqui à parte de cima, quarto, acesso à varanda. Houve necessidade de enclausurarmos o quarto de maneira a que o ruído que viesse do corredor não fosse perturbar quem dormisse aqui neste quarto. Neste quarto o que é que temos? Esta vista maravilhosa, uma cama de casal, uma porta de acesso à varanda de trás, aí por trás da câmara, roupeiros e aqui, escondido, uma casa de banho. E sempre naquela onda de termos os painéis completos de cima a baixo, sem haver nenhuma descontinuidade. Novamente aqui o sistema da televisão que desce para a pessoa que está na cama conseguir ver. E agora sim, em jeito de fim de vídeo, 297 metros quadrados de construção em 4 pisos, 3 acima do solo e 1 a cave. A terminar com esta bela vista. Digam lá que não valeu a pena a espera para chegarmos cá acima. Assim me despeço, peço-vos desculpa por não vos mostrar a segunda casa, mas não vos quero mostrar porque realmente ainda não está concluída, ainda tem lixo, tem cartões no chão e não faz muito sentido eu estar-vos a mostrar. E mais uma vez peço desculpa por não vos mostrar aquela concluída e esta, ao fim e ao cabo, também ainda não está. Falta um bocadinho assim para ficar. Por isso, despeço-me, até para a semana e nunca esqueçam, façam por ser felizes.